Uma boa noite a todos. Maranata. O Senhor vem. E que venha muito em breve. Amém. Queridos, é um prazer enorme e um privilégio estar com vocês essa noite. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Ezequiel Gomes, trabalho na Rádio Novo Tempo para o Rio Grande do Sul. E vamos fazer a semana toda, a Semana Jovem. E nós vamos falar essa semana sobre um tema bastante incomum de se tratar numa semana entre os jovens. Durante a semana toda, nós vamos falar sobre perfeição de caráter, que é uma ideia importante da mensagem adventista, da mensagem que essa igreja prega ao mundo e que precisa então ser entendida pela igreja, conhecida e vivenciada na prática. O tema dessa primeira mensagem de hoje é assim: a essência do evangelho e a perfeição de caráter. Bom, irmãos, o que é que vocês esperam da semana de oração jovem? Eu imagino que vocês esperem um programa voltado para os jovens, tanto no sentido do formato, da música, do sorteio, da adoração, do louvor e também do conteúdo das mensagens, umas mensagens voltadas aos jovens. E ok, a adoração já passou, já cantamos, já oramos, já demos brinde. E agora? Será que o tema que o pastor escolheu é relevante aos jovens? Será que o jovem está preocupado com perfeição de caráter? Será que esse pastor é maluco da cabeça para trazer um tema desse tipo para uma semana de oração jovem? Abra sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 48. E aqui nós vamos para a palavra de Deus, e essa noite nós vamos ler muitos textos da Bíblia. E aliás, a semana toda nós vamos ler muitos textos da Bíblia. E o que importa é a gente meditar na palavra de Deus com sinceridade e com seriedade. E antes da gente ler então esse texto, vamos orar mais uma vez para que Deus venha falar ao nosso coração. Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, fala ao nosso coração nesta noite. Por favor, Deus, mostre-nos a Tua verdade, a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 5,48, Jesus diz assim: sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Por que que esse tema é importante para os jovens? Porque o jovem adventista se preocupa com aquilo que Jesus diz. Porque o jovem adventista crê no que Jesus diz. Porque o jovem adventista busca obedecer e se submeter àquilo que Jesus diz. E o que é que Jesus diz? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E o jovem adventista crê nisso, se preocupa com isso e busca obedecer a isso. Portanto, irmãos, vamos entender. Será que o jovem adventista preferiria que eu viesse aqui essa semana falar sobre namoro, sexo, pornografia, cinema, televisão, UFC, carreira profissional, dinheiro, como ter sucesso na vida, na faculdade, nos estudos ou no trabalho? Será que o jovem adventista preferiria ouvir falar destas coisas e não da mensagem da perfeição de caráter? Agora, se você acha que existe alguma diferença entre esses temas e o tema da perfeição, você está enganado. Mateus 5,48 é o resumo, é o ponto alto do Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, em todo o capítulo 5 de Mateus, Jesus fala da sexualidade. Inclusive ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar com intenção impura já adulterou no coração. Então Jesus está falando de namoro, de sexualidade, mesmo naquilo que seja o cinema,
a televisão, a internet, aquilo que você vê, no sentido da sensualidade. E Jesus fala desse assunto, colocando diante do jovem adventista o padrão da perfeição que ele deve ter, em não cobiçar aquilo que não é dele, em não se entregar à imoralidade que existe nesse mundo. Tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando. Outra coisa, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre violência e vingança. E ele diz, antes no Antigo Testamento, era dente por dente, era olho por olho, era um grande UFC. E agora, Jesus vem pregar o perdão, a misericórdia e etc. Também, Jesus fala do que é ter sucesso na vida. E Jesus resume essa ideia dizendo que sucesso na vida é ser capaz de amar o inimigo, orar por quem o persegue e ter uma visão da perfeição de Deus, desejando imitar ou reproduzir no seu próprio caráter essa perfeição. Deus é perfeito e nós devemos, como jovens adventistas, buscar também refletir ou reproduzir a perfeição de Deus. Então, se Deus perdoa, eu devo perdoar. Se Deus ama, eu devo amar. Se Deus é puro, santo e fiel, eu devo buscar ser puro, santo e fiel. Essa é a mensagem dos jovens adventistas. Agora, além dessa questão, nós lembramos que, como adventistas, nós cremos na obra de Ellen White. E dentre as muitas coisas que Ellen White escreveu sobre esse tema, no livro Parábolas de Jesus, página 69, ela diz assim: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Porque o caráter de Cristo, a perfeição de caráter, é um tema muito presente no espírito de profecia. E nós vamos falar sobre isso extensamente durante toda a semana. Perfeição de caráter, perfeição nos escritos de Ellen White. Uma outra coisa que a gente tem que entender diante disso é o seguinte: se eu simplesmente, durante a semana de oração jovem, vier aqui e trazer algumas palestras polêmicas a respeito de música, pode tocar com bateria ou não pode? Ou sobre cinema, eu posso ver o filme no cinema ou só na minha casa? Ou nem no cinema e nem na minha casa? Sobre maquiagem, pode usar batom vermelho ou só assim mais levinho? Se eu vier aqui e tratar pontos como modéstia, mulher pode usar calça ou só pode usar saia? Sobre internet, sobre um monte de coisa. Se eu fizer palestras sobre esses assuntos, poderão ser assuntos interessantes e importantes, mas não vão chegar até o cerne do Evangelho, até o centro do Evangelho, que é aquilo que realmente importa. Se eu vier fazer palestras sobre essas coisas, no final das contas, nós poderemos nos deter em pontos periféricos e não entender aquilo que é o cerne da questão da perfeição cristã como um fruto da salvação na nossa vida. Verdade ou não é? Vamos ficar falando de roupa, de música, de filme, e o centro da coisa a gente deixa de lado. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que os jovens adventistas têm que ser alimentados com o centro da questão, para que depois eles possam entender aquilo que é mais periférico. Os assuntos que eu mencionei são importantes, mas antes deles vêm as questões principais. E o centro é a seguinte pergunta: o que é o Evangelho? Antes da gente poder discutir se pode música com bateria, se pode batom, se pode calça, se pode filme ou cinema, eu quero te perguntar, o que é o Evangelho? Porque se você sair daqui dessa igreja sabendo que música pode ou não pode, que cinema pode ou não pode, que batom pode ou não pode, mas se você sair daqui sem saber o que é o Evangelho, do que adianta? Não adianta de nada, irmãos. E nós temos que nos concentrar no que é o Evangelho. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 21. E a palavra de Deus aqui nos diz algo importante. É o anjo Gabriel falando com José a respeito de Maria, mãe de Jesus. E a Bíblia diz assim:
o anjo falando. Ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é o Evangelho, salvação do pecado. Vai para a Bíblia, Romanos capítulo 1, verso 16. Texto famoso e importante para nos dizer o que é o Evangelho. E aqui Paulo nos diz algo muito importante, muito interessante. E ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse 14, versos 6 a 12. E nós estamos diante das 3 mensagens angélicas. E a Bíblia nos diz assim no verso 6: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, o Evangelho não é novo, o Evangelho é eterno. E a Babilônia na qual esse mundo se tornou, mente e engana em nome de Deus, usando o nome também do Evangelho. E a Bíblia nos adverte, na guerra contra o mal, da falsa adoração, da marca da besta, a sermos fiéis aos mandamentos de Deus. E agora volta um pouquinho aí no Novo Testamento, Tiago capítulo 2, é o último texto que nós vamos ler por enquanto, verso 10 a 12, Tiago é bem pertinho aí do Apocalipse, volta um pouquinho, você já vai encontrar, capítulo 2, versos 10 a 12, para nos dar uma compreensão desse tema. E a Bíblia nos diz assim, irmãos: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que iam ser julgados pela lei da liberdade. Olha o verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Verso 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesmo está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, esses textos que nós lemos hoje, eles são muito importantes para definir as verdades do Evangelho, as verdades centrais, as verdades mais importantes que nós temos que refletir na nossa experiência com a Palavra de Deus. Por exemplo, esses textos falam de Evangelho, falam de salvação, falam de pecado, falam de fé, falam dos mandamentos, falam de obediência, falam de obras. Esse é o universo
dos temas que nós estamos tratando. Então o que acontece, irmãos? Esses temas são os temas centrais e mais importantes com os quais nós vamos lidar essa semana. Não é roupa, não é bateria, não é batom, não é cinema, é evangelho, é a palavra de Deus, é a salvação, é o pecado, é a fé, é as obras, é a obediência. Esse é o centro das questões que nós vamos falar. Agora, você precisa entender que definir esses termos nem sempre é fácil. Vamos pensar que eu tivesse que definir o evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Agora, se eu tiver que definir a salvação, salvação é uma doutrina enorme. Fala da justificação, da santificação, fala da glorificação e 1000 outras coisas estão contidas na doutrina da salvação. É algo amplo, é algo grande para explicar para você em 200 sermões. Imagine em um sermão, em uma semana de oração. Percebam os desafios? Então, definir o que é o evangelho, o que é a salvação, o que é o pecado, já é algo que já dá pano para manga. Eu fiz uma semana inteira sobre o tema, o que é o pecado. E esse tema do pecado é apenas um dentre vários que nós vamos falar essa semana. Perceba a dificuldade do tema? Como que o tema é grande? Se eu for definir o que é a fé, poderia fazer uma semana inteira sobre a fé, a obediência, as obras. Agora, as definições já são difíceis, mas a coisa não para por aí, porque além de dar definições, é importante que eu entenda a relação entre uma coisa e outra. Por exemplo, eu posso dar para você a definição de tudo isso aqui, e no final, qual é a relação entre o evangelho e o pecado? Entre o evangelho e a salvação, entre o evangelho e a fé, entre o evangelho e as obras, entre o evangelho e os mandamentos, o evangelho e a obediência. Percebe? Eu posso dar as definições, mas isso não termina com as questões. Como é que uma coisa lida com a outra? Pecado, pecado e evangelho, pecado e salvação, pecado e obediência, pecado e obras, pecado e mandamentos. Como é que essas coisas se relacionam? E cada uma dessas relações é essencial no evangelho. E você percebe que essa semana nós vamos falar sobre muita coisa essencial. A nossa compreensão do que é perfeição de caráter. E eu vou começar dando alguns exemplos para vocês. A perfeição de caráter é guardar os mandamentos sem pecar? Vê a relação entre as coisas. Estamos falando de perfeição, estamos falando de não pecar, estamos falando de guardar os mandamentos. Tem várias coisas envolvidas aqui. Ou, por exemplo, a perfeição de caráter é a fé que produz boas obras, ainda na presença do pecado. Eu ainda sou pecador, mas eu tenho boas obras segundo a minha fé. Então será que eu tenho um caráter perfeito, continuando a ser pecador? Outra coisa, a perfeição de caráter é fruto da salvação, é o resultado. Eu sou salvo, então eu tenho um caráter perfeito. Ou é o contrário? A perfeição de caráter é a fonte da salvação. Eu tenho que ter um caráter perfeito para poder ser salvo, para comprar a minha salvação. Percebe que as coisas começam a ficar complicadas. Vocês acham que nós vamos tratar de coisas simples essa semana? Vocês estão muito enganados. Agora, além dessas questões todas, ainda permanecem as dúvidas. O que é perfeição? O que é caráter? Perceba que para a gente falar de um assunto, a gente tem que lidar com 1000 questões, para a gente poder aprender a verdade da palavra de Deus. Então a gente poderia retomar aquelas questões iniciais, falando da perfeição. Perfeição e evangelho, perfeição e pecado, perfeição e fé, perfeição e obras, perfeição e os mandamentos.
Poderia falar de caráter, o evangelho e o caráter, a fé e o caráter, as obras e o caráter, etc. e etc. Esse, irmãos, é o universo de questões que nós vamos lidar aqui nessa semana. Essas são questões amplas e complexas, que exigem a atenção, o discernimento e o esforço dos jovens adventistas. Precisa estudar, precisa se esforçar, precisa correr atrás de ter discernimento espiritual para entender essas coisas. Porque senão, nós vamos saber muito sobre cinema, muito sobre o UFC, muito sobre batom e pouco sobre a verdade. E esse não é o desejo de Deus para nós. Deus quer que a gente saiba muito sobre a verdade. De antemão, então, eu afirmo que não tem como responder todas essas perguntas em uma semana de oração, mas dá para responder muitas perguntas. Eu não vou responder tudo, mas eu vou responder muita coisa. E nós vamos atrás de respostas na palavra de Deus. E eu quero mostrar para vocês qual que vai ser a minha abordagem durante essa semana. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de nós oferecermos às pessoas conclusões, nós temos que ensinar a elas como chegar a essas conclusões. Adianta eu vir aqui e vou fazer uma lista de tudo que é certo ou errado. Não pode cinema, não pode batom, não pode calça, não pode bateria, não pode guitarra, não pode violão, não pode gravata, não pode isso, não pode aquilo. E aí mando você embora para sua casa. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Por quê? Porque eu não te ensinei a pensar. Eu te dei o peixe, mas não te ensinei a pescar. Eu disse para você tudo que pode e tudo que não pode. Mas você não teve um contato com a palavra de Deus. Você teve contato com o quê? Com a interpretação do homem. O Ezequiel é contra a bateria, então ele prega contra a bateria. O Ezequiel é contra o batom, ele prega contra o batom. O Ezequiel é contra o cinema, ele prega contra o cinema. Mas onde é que estão essas coisas na palavra de Deus? Essa é a grande questão. Não adianta ficar aqui vomitando regras. O que importa, irmãos, é a gente, no final das contas, aprender a raciocinar pela palavra de Deus. E você chegar às conclusões do que é certo, do que é errado, guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer para você essa semana. E eu quero mostrar para vocês 4 princípios que eu vou usar para ensinar a palavra de Deus para vocês. Abre a sua Bíblia aí, Salmo 119, verso 160. Esse é o primeiro princípio e talvez o mais importante para a sua compreensão do Evangelho. Salmo 119, versículo 160. E se você entender o princípio retirado desse verso, você vai longe no estudo da Bíblia. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. É uma verdade parecida com João 17:17, né? A tua palavra é a verdade. Então olha o princípio, as palavras de Deus são em tudo verdade. Se eu disser para você que nós não somos salvos pela lei, verdade ou mentira? Verdade. Nós não somos salvos pela lei. Agora, se eu disser para você, nós devemos guardar a lei, verdade ou mentira? Verdade. Qual que é o problema do mundo evangélico? Crê no primeiro texto, mas não crê no segundo. O mundo evangélico diz, nós não somos salvos pela lei. E o adventista diz o quê? Amém. Aí o adventista vai para o evangélico e diz assim, mas nós temos que guardar a lei. Aí o evangélico diz amém? Não diz. Porque não quer guardar o sábado, especialmente. Agora, a palavra de Deus é metade verdade. É isso? A palavra de Deus é em tudo verdade. Mesmo em aparentes contradições. Poxa, Ezequiel, não é salvo pela lei. Então por que tem que guardar a lei? Não é aparentemente contraditório? É. Mas é mentira? Não. Porque as palavras de Deus são em tudo verdade. Agora, eu estou aplicando esse princípio em um ponto. E se eu começar a aplicar esse princípio em outros pontos?
Esse tema, irmãos, nos conduz ao princípio da não contradição. Nós cremos que a palavra de Deus é harmônica, então ela não se contradiz. Mesmo diante de temas que aparentemente são contraditórios. Quer ver um exemplo? Gênesis 16. Eu preciso gastar um tempo explicando, irmãos, porque se eu não explicar, você não vai entender onde eu quero chegar. Eu quero dar alguns exemplos para vocês, irmãos, para vocês entenderem a seriedade da coisa. Gênesis capítulo 16, aliás, verso 15. E a Bíblia diz assim, olha: Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Vai agora para o capítulo 22, versos 1 e 2 do livro de Gênesis. E a palavra de Deus nos diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão tinha um outro filho chamado Ismael, e depois Deus fala com Abraão: pega o teu único filho. Tem algum texto que é mentira na Bíblia? Não? Mas como é que resolve isso aí? Oi? O único filho presente. Alguém mais pensa de outra forma? Um é bastardo. Filho da a irmã aqui foi mais correta. O que acontece? Ismael é filho de Abraão? É. Ponto. Ismael está vivo quando esse texto de Gênesis 22 é falado. Então Abraão tem outro filho? Tem. Mas Isaque é o único filho da promessa, que nasceu da promessa de Deus a Abraão. É o argumento que Paulo usa em Romanos 9, versos 9 e 10. É o filho da promessa. E nesse sentido ele é único. Então a palavra único em Gênesis 22 quer dizer qualidade e não quantidade. Por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, essa aqui é minha única gravata, porque eu não tenho nenhuma outra, eu só tenho essa. Agora, vamos pensar que eu tenha 1000 gravatas, mas essa gravata a minha namorada que me deu, ela se torna para mim única. No sentido do quê? Especial. Não que eu não tenho outra, eu tenho mais 1000, mas ela é única. E como é que a gente chega a essa conclusão? Pelo princípio da não contradição. Porque as palavras de Deus são em tudo verdade. Então é verdade que Ismael é filho de Abraão? É verdade. É verdade que Isaque é o único filho? É verdade. Mesmo que seja aparentemente contraditório. Está percebendo? Agora, esse é só um exemplo. E se eu aplicar isso a outros exemplos? Nessa discussão do pecado, da salvação, da perfeição, do evangelho, da fé, das obras, da obediência. Percebe que a coisa vai longe. Segundo princípio, irmãos, um mesmo conceito bíblico pode ser expresso em muitas palavras diferentes. O mesmo conceito. Sabia disso? E o exemplo que eu dou para vocês é o exemplo do Evangelho. Eu fiz uma lista aqui de como que a Bíblia chama o Evangelho. Nós não vamos abrir a Bíblia, que não vamos sair daqui 10 horas da noite se você for abrir a Bíblia em cada texto. Mas você confia em mim. Se você tiver dúvida, depois você me pergunta e você anota os textos para você conferir em casa. A Bíblia chama o Evangelho da seguinte forma: o Evangelho do Reino, Mateus 4, 23. O Evangelho de Jesus Cristo, Marcos 1, verso 1. O Evangelho de Deus, Marcos 1, verso 14. O Evangelho do Reino de Deus, Lucas 16, verso 16. O Evangelho da Paz, Atos 10, verso 36. O Evangelho do Senhor Jesus, Atos 11, verso 20. O Evangelho da Promessa, Atos 13, verso 32.
O evangelho da graça de Deus, Atos 20, verso 24. O evangelho do seu Filho, Romanos 1, verso 9. O meu evangelho, Romanos 2, 16. O evangelho de Cristo, Romanos 15, verso 19. O evangelho da glória de Cristo, 2 Coríntios 4, verso 4. O evangelho da incircuncisão, Gálatas 2, verso 7. O evangelho da vossa salvação, Efésios 1, verso 13. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, Efésios 3, verso 8. O evangelho da glória do Deus bendito, 1 Timóteo 1, verso 18. E o evangelho eterno, Apocalipse 14, 6. 17 versos, falando cada um uma coisa diferente. Uma hora é o evangelho de Jesus, outra hora é o evangelho do reino, outra hora é o evangelho da paz, outra hora é o evangelho das promessas. Mas existem 17 evangelhos? Não, existe um evangelho. E a Bíblia fala essas muitas palavras para descrever um único evangelho, que é o evangelho verdadeiro. O único evangelho diferente do verdadeiro é o falso. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Onde as pessoas deturpam o evangelho de Cristo. Então, na verdade, quantos evangelhos existem? 2, o verdadeiro e o falso. E o verdadeiro evangelho é chamado desse calhamaço todo de coisas diferentes. O evangelho da glória de Deus, o evangelho da graça, o evangelho da paz, e aí por diante. Muitas expressões diferentes para falar de uma única coisa. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio, irmãos, é o fato de que uma palavra pode significar várias coisas diferentes. Sabia disso? Uma mesma palavra na Bíblia pode significar muitas coisas diferentes. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre o pecado. Mas a Bíblia diz assim, olha: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Então, nesse texto, pecado é transgredir a lei. Tem um outro texto da Bíblia que diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. Tem hora que o pecado é a transgressão da lei, e tem hora que o pecado é o que não provém da fé. A mesma palavra. Por exemplo, em Tiago 4,17, a Bíblia diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Onde que entra o pecado? Você sabendo e fazendo errado, certo? Agora, em Levítico 4, versos 27 e 28, se fala do pecado por ignorância, que a pessoa fazia sem saber que estava pecando. E aí ele era avisado, e ali se fazia uma expiação pelo pecado que ele fez. Então, às vezes, pecado é algo consciente que eu faço, ou pecado é algo inconsciente que eu faço mesmo por ignorância. E tudo é a palavra o quê? Pecado. É a mesma palavra que significa muitas coisas diferentes. Às vezes, pecado é uma lei na natureza humana. Romanos capítulo 7, versos 20 e 21. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Ao querer fazer o bem, encontro a lei, que o mal habita em mim. O pecado é uma lei que habita em mim, na minha natureza, no meu ser. Outra coisa, a Bíblia diz assim, Romanos 4,15: onde não há lei, também não há transgressão. Onde não tem lei, não tem pecado. Existe alguma lei contra vestir terno preto? Não. Então, se alguém me acusar de estar aqui pecando porque eu estou com terno preto, está falando bobagem, certo? Porque não existe nenhuma lei de Deus sobre terno preto. Não usarás terno preto, é o 11º mandamento, né? Não existe. Agora, aplique isso para as discussões de roupa dentro da igreja. Aí a gente vai ver onde é que vai chegar. Agora eu tenho uma outra coisa. Romanos 14,14 diz assim: nada é impuro de si mesmo, salvo para aquele que o considera. Então, às vezes, o pecado é algo subjetivo. Na minha consciência, eu acho que jogar videogame é um pecado. Não é porque tem uma lei dizendo contra o videogame, é porque eu acho que aquilo ali é uma perda de tempo, tem coisa satânica, que tem coisa errada, que é um vício e etc. Então, eu devo jogar videogame?
Não. Não é porque tem uma lei dizendo não jogarás videogame. É por causa da minha consciência. E eu devo seguir a minha consciência. O que eu não posso fazer? Obrigar os outros a pensar como eu penso. Então, se eu acho que jogar videogame é errado, eu não jogo. Mas se você acha certo, eu não tenho direito de querer dominar a sua consciência naquilo que não está revelado na palavra de Deus. Então tem uma hora que o pecado é a transgressão da lei, é trabalhar no sábado. Deus falou para não trabalhar. Outra hora o pecado é jogar videogame, porque vai contra a sua consciência, se você tem essa consciência. Percebe que um termo, pecado, é tão plural e tão grande. Então, irmãos, se eu disser para vocês assim: para ter um caráter perfeito, você tem que vencer o pecado. Mas espera aí, do que eu estou falando? Eu estou falando de vencer os pecados conscientes ou inconscientes também? Vê que tem uma diferença entre uma coisa e outra? É vencer a transgressão da lei ou vencer aquilo que não provém da fé? Está entendendo como as coisas são diferentes? É vencer a lei que existe na natureza humana? Como é que vence a lei que está na natureza humana? Paulo, ele queria vencer, mas não conseguia. Ele não tinha perfeição de caráter. Percebam? Tudo em cima do termo que? Pecado. Então, irmãos, existe dentro da igreja muito discurso sobre vencer o pecado, perfeição de caráter, mas existe pouco estudo sério e profundo. Se fala que a gente tem que vencer o pecado, mas não se explica o que é o pecado. Tem algum não pecador aqui essa noite? Vê onde é que vai chegar? Irmãos, quarto princípio para a gente terminar, já avancei o tempo. A mensagem da perfeição de caráter é grandemente baseada nos escritos de Ellen White e não na Bíblia. A Bíblia fala bastante sobre perfeição, mas a Bíblia não tem um texto que fale de caráter. Esse é um termo que não existe na Bíblia. Diante disso, eu proponho duas questões importantes. Primeiro, os escritos de Ellen White não substituem a Bíblia e nem mesmo podem ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia. É o que o Nisto Cremos diz, página 289, que são as crenças fundamentais da igreja. Por um outro lado, nós também devemos usar o princípio da não contradição para interpretar o espírito de profecia e também para comparar o espírito de profecia com a Bíblia, sempre usando o princípio da não contradição. Se Ellen White falar alguma coisa que aparentemente vai contra a palavra, contra a Bíblia, como é que se relaciona? Perceba? Por quê? Porque nós trabalhamos com o princípio da não contradição. E aí nós vamos ter que trabalhar, e quando a gente for tratar durante a semana algum ponto específico, eu vou explicar isso na prática para vocês como funciona. Para terminar, o tema da perfeição de caráter é fascinante. E mais do que isso, é extremamente importante. Todo jovem adventista necessita desse conhecimento. Primeiro, para não ser enganado pelas heresias. E segundo, para não ser achado em falta em um conhecimento que precisa ter. Se você não estudar esse assunto, você pode ser enganado por heresias. Ou você pode deixar de entender aquilo que Deus quer que você entenda. Por isso, a mensagem de hoje foi só uma pequenina introdução para o que nós vamos falar essa semana. Hoje foi só o comecinho, só para estabelecer o assunto, as bases do que nós vamos falar. E eu quero te dizer, jovem adventista, talvez no final dessa semana, você vai sair dessa igreja sabendo menos sobre cinema, sobre bateria, sobre chocolate, sobre calça, sobre batom, sobre maçonaria. São as coisas que às vezes interessam aos jovens, né? Mas talvez você vai sair daqui sabendo mais do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Conhecer a sua palavra, a sua verdade, o seu poder, o seu amor e o centro do Evangelho. Que Jesus perdoa os nossos pecados, que Jesus transforma a nossa vida e deseja nos dar a perfeição dele. Perfeição do perdão, perfeição do amor. É isso que Deus quer para cada jovem adventista. Não desistam de estar aqui essa semana. Vai ser uma semana de crescimento, de conhecimento, de graça, de poder e de salvação. Os jovens adventistas estão necessitados de instrução da palavra de Deus. O mundo
ensina biologia, química, física, matemática, português, inglês, francês, alemão para os nossos jovens. Mas quando vai falar de teologia, não, aí o jovem não é capaz. O jovem não aguenta teologia. Teologia é muito difícil. Isso é um engano do diabo, irmãos. Deus nos fez todos inteligentes, capazes de aprender a verdade que é dele, da palavra dele. E Deus nos deu salvação para transformar o nosso caráter, para nos ensinar a amar, a perdoar, a sermos perfeitos segundo a vontade dele. Vamos orar nesse momento. Deus eterno, querido e maravilhoso, obrigado pela mensagem da tua palavra neste culto, Pai. Agora esteja com cada um de nós no retorno aos nossos lares. Nos protege no trânsito, na família, na saúde, em todas as coisas. E nos traz aqui para te adorarmos em espírito e em verdade. Dá-nos a tua graça, a tua paz e a tua salvação. Coloca o teu caráter, Senhor, no nosso caráter. Perdoa os nossos pecados e nos salva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.